No coração do Brasil, no fim dos anos 50, a promessa de um recomeço guiava uma família. 4 vidas, um pai, uma mãe, um filho e uma filha, em sua Kombi, cruzavam as estradas poeirentas, rumo a um futuro que esperavam ser melhor. Deixavam para trás o que conheciam, as dificuldades, os anseios, confiantes que a nova cidade traria, enfim, a paz merecida. Mas, às vezes, a crença na direção certa pode ser o primeiro erro. Uma rota mal traçada, uma decisão tomada sob o sol da esperança, pode desviar o curso de tudo. A estrada, que deveria ser um caminho livre, começou a se contorcer sob as rodas. O motor, outrora um sopro de fé, engasgava, tossia, calava em silêncios cada vez mais longos e tensos. Cada parada inesperada, cada desvio forçado, desenhava uma linha mais escura no mapa daquelas vidas. As paisagens se tornavam menos acolhedoras, os encontros mais estranhos. Onde antes havia apenas a vastidão, agora parecia haver olhos observando, um perigo sutil espreitando a espreita. O que parecia ser apenas uma série de infortúnios, gradualmente revelava-se algo mais sombrio, uma consequência, talvez, de um erro fundamental, invisível no ponto de partida. Agora, a busca por um lar transformava-se numa desesperada luta pela sobrevivência, onde a linha entre a esperança e o abismo se tornava assustadoramente tênue. Mas antes de continuar essa história, comente aqui abaixo de qual cidade está acompanhando o canal. Aproveita, já se inscreve para continuar recebendo novas histórias como essa e deixa seu like para fortalecer nosso trabalho aqui. O sol castigava a estrada da promessa, um tapete irregular de terra batida que se estendia sob um céu impiedoso de 1959. Dentro da Kombi aventureira, o ar rarefeito oscilava entre o calor sufocante e o cheiro de gasolina velha. Ao volante, Benedito Furtado, de 46 anos, com o rosto marcado pelo sol e a determinação pétrea de quem carregava o peso da família nos ombros, agarrava-se à direção. Suas mãos calejadas eram um mapa da vida árduo no campo que deixavam para trás. A cada solavanco, a esperança de um futuro em nova aurora parecia recuar. Ao seu lado, Rosalinda Furtado, de 42 anos, tinha os cabelos castanhos presos em um coque apertado, mas alguns fios rebeldes escapavam, emoldurando olhos expressivos que variavam entre a fé inabalável e o terror incipiente. Ela segurava firmemente o terço de madeira, seus lábios murmurando preces silenciosas, uma força emocional silenciosa para todos. No banco de trás, espremido entre os poucos pertences da família, Juvenal Furtado, de 17 anos, magro mas com ombros que começavam a se formar, observava a paisagem desértica. Seus cabelos desalinhados e o olhar atento denunciavam a inquietação de um jovem que tentava, a todo custo, ser útil, mas que ainda se assustava com a dureza da situação. Aninhada ao seu lado, embalada pelo balanço da Kombi, dormia Marilisa Furtado, de 7 anos, com seus cabelos claros e cacheados e um sorriso fácil que, por enquanto, a protegia da incompreensão do perigo iminente. Ela era a inocência, a curiosidade e a mais vulnerável das esperanças. A Kombi, um símbolo enferrujado de sua determinação, engasgou pela 3ª vez naquele dia. O motor tossiu, hesitou, com um suspiro metálico, silenciou. Benedito tentou a ignição novamente, sem sucesso. O silêncio que se seguiu era mais pesado do que o barulho. Rosalinda abriu os olhos, a prece interrompida. Juvenal se inclinou, ansioso. Marilisa acordou com um sobressalto, os olhos grandes e curiosos fixos no pai. Acabou a gasolina. Pai? Marilisa perguntou, a voz fina e infantil. Benedito respirou fundo, tentando manter a calma. Não, meu bem, não é a gasolina. É a teimosia dela. Ele desceu da Kombi, o sol batendo forte em sua nuca. Abriu o capô traseiro, revelando o motor sujo e fumegante. Benedito não era mecânico, mas conhecia os vícios da aventureira como os da própria família. Tentou apertar algumas conexões, mexeu em um fio frouxo. Nada. A cada falha, a cada desvio inesperado da rota que o mapa rasgado, já quase legível e visivelmente desatualizado, indicava, o suspense se instalava, uma sensação fria que rastejava pela espinha. Eles estavam isolados. A estrada da promessa era uma linha tênue entre o nada e o lugar nenhum. Horas passaram sob o sol a pino.
A cada tentativa fracassada de Benedito, a angústia de Rosalinda aumentava, visível na forma como ela apertava o terço e na forma como Juvenal observava a estrada vazia, como se esperasse algo. Ou alguém. Foi então que surgiu a primeira sombra. No horizonte ondulante, um ponto escuro se materializou, crescendo lentamente. Uma picape velha, levantando uma nuvem de poeira tão espessa quanto a da Kombi, vinha em sua direção. O alívio inicial de Benedito durou pouco. A picape parecia velha demais, suja demais, e o modo como ela desacelerou, parando uma distância considerável, era quase ameaçador. Do veículo desceram 2 homens. O primeiro, Cirilo, de 50 anos, era corpulento, com barba rala e olhos pequenos e astutos que pareciam inspecionar cada detalhe da família Furtado e de seus parcos bens. Suas roupas, sujas e desgastadas, e sua voz rouca quebravam o silêncio do sertão. O segundo, Durval, de 35 anos, era magro e alto, com uma cicatriz feia no rosto que se perdia sob um olhar vazio e inexpressivo. Ele estava sempre à espreita, como um predador. Cirilo se aproximou, um sorriso forçado nos lábios. Problemas, amigo? Benedito, instintivamente, colocou-se à frente de sua família. A Kombi resolveu tirar um descanso. Essas velharias dão muito trabalho, não é? Cirilo disse, mas seus olhos não estavam na Kombi, e sim nos Furtado, nos volumes que enchiam o veículo, na apreensão de Rosalinda. Estão indo para onde? Com tanta pressa. Nova Aurora. Rosalinda respondeu, a voz embargada pela secura e pelo medo. Nova Aurora. É? Cirilo repetiu, a voz arrastada, quase zombeteira. Longa viagem para uma família como a de vocês. Tem certeza de que não deixaram nada para trás? Algo importante? Benedito sentiu um arrepio. Só a poeira e o passado, meu senhor. O passado às vezes tem um jeito de nos alcançar, não é? Cirilo lançou um olhar significativo para Durval, que permanecia em silêncio, mas cujos olhos vazios pareciam ver através deles. A conversa foi curta, mas o clima tenso perdurou. Cirilo e Durval se ofereceram para dar uma olhada na Kombi, mas Benedito recusou firmemente, sentindo um instinto primitivo de proteção. Os homens, então, apenas observaram por mais alguns minutos antes de entrarem em sua picape e seguirem em frente, deixando a família Furtado com uma sensação incômoda de estarem sendo observados, de que aquele encontro não era uma mera coincidência. A Kombi não pegou. Com o sol se pondo e o cantil de água de metal quase vazio, Benedito tomou uma decisão drástica. Não podemos ficar aqui. Vamos a pé até o próximo povoado. Deve ter um posto, alguma coisa. A pequena Marilisa choramingou, cansada. Juvenal, apesar do medo, tentava mostrar coragem, ajudando a pegar algumas mochilas. Rosalinda apertou a mão de Benedito. Onde está a nossa fé, Benedito? Onde está o nosso Deus? Está em nós, Rosalinda, ele respondeu, na nossa união. Vamos encontrar a saída. Eles começaram a caminhar sob o crepúsculo. A paisagem familiar se transformará em um cenário de apreensão crescente. O ar noturno trazia consigo o frio e o zumbido de insetos, mas também o eco de algo mais sinistro. A cada sombra projetada pela lua incipiente, parecia que os olhos astutos de Cirilo o seguiam. Depois de horas exaustivas, com Marilisa nos braços de Benedito, eles avistaram o Rancho do Sossego, um antigo rancho de beira de estrada em ruínas, isolado e decrépito. Parecia um cenário de filme de terror, com paredes pichadas e janelas quebradas, mas oferecia um abrigo da noite. Ao se aproximarem, notaram que o portão estava entreaberto e uma fresta de luz amarela escapava de uma das janelas. Benedito hesitou. Tem alguém aqui? Juvenal, com a voz embargada, sussurrou. Será que são eles? O pânico começou a corroer a resiliência de Rosalinda. A escassez de água e alimentos atingia níveis críticos. Marilisa tossia, a garganta seca. Dentro do rancho, vozes baixas podiam ser ouvidas. Benedito, guiado pela necessidade desesperada de proteger a família, decidiu que o risco de ficar exposto na estrada era maior. Ele silenciosamente abriu o portão. Lá dentro, em um dos cômodos menos arruinados, sob a fraca luz de uma lamparina, estavam Cirilo e Durval. Na mesa empoeirada, espalhada entre mapas e restos de comida, estava uma pilha de cartas amareladas. Benedito sentiu um soco no estômago.
Uma daquelas cartas era familiar. Ele a havia encontrado, por erro, entre os papéis de seu pai, um velho semi-analfabeto, e a guardara sem entender seu real valor, apenas por uma memória afetiva. Ela falava de terras, de uma herança disputada, e mencionava Nova Aurora. Ele nunca imaginou que aquilo poderia ser tão importante ou perigoso. Seu erro de subestimar aquele pedaço de papel agora colocava sua família em risco mortal. Cirilo levantou a cabeça. Seus olhos pequenos fixaram-se em Benedito. Ora, vejam só quem o destino nos trouxe de volta. A família Furtado. Ou devo dizer, a família que possui o que é meu por direito? Durval, como um cão de caça treinado, levantou-se lentamente, sua mão pousada na faca presa à cintura. A lamparina tremeluziu, projetando sombras alongadas e distorcidas se dançavam nas paredes pichadas. O momento clímax se instalou, pesado, irrespirável. A união familiar era a única arma contra a escuridão que os envolvia. Não sei do que está falando, Benedito disse, a voz trêmula, mas a postura firme. Ele estava disposto a tudo. Ah, sabe sim, Cirilo retrucou, um sorriso cruel nos lábios. Ele apontou para a pilha de cartas. Aquele pedaço de papel que seu pai guardou. O erro que ele cometeu ao não entender o que tinha em mãos. A chave para a herança que me foi roubada. E que você, por um erro ainda maior, trouxe para minha caçada. Rosalinda, vendo o perigo iminente nos olhos de Cirilo e na postura de Durval, apertou Marilisa contra si, enquanto Juvenal, pálido, pegava um pedaço de madeira do chão. As terras de Nova Aurora. Cirilo continuou, sua voz subindo de tom, não pertencem a um bando de miseráveis como vocês. Elas são minhas, e a prova está naquela carta que seu velho pai escondeu por anos. Benedito compreendeu a extensão do seu erro. Ele havia carregado, sem saber, um bilhete de morte. Meu pai nunca roubaria nada de ninguém, ele declarou, raiva crescendo em seu peito. Ele era um homem honesto, honesto demais para o próprio bem. Talvez, Cirilo riu, e gesticulou para Durval. Pegue a carta, e não deixe nenhum traço. Durval avançou. Benedito, num movimento rápido e desesperado, empurrou a mesa, fazendo as cartas a lamparina caírem no chão. A escuridão tomou conta, e o cheiro forte de querosene se espalhou. A família se dispersou no caos, com Benedito e Juvenal usando o rancho em ruínas a seu favor. Rosalinda gritou, protegendo Marilisa em um canto escuro. Na penumbra, Benedito lutou contra Durval, o corpo magro do filho se movendo com agilidade inesperada contra Cirilo. O confronto foi brutal e rápido. No meio da confusão, um estalo seco ressoou quando Benedito, usando uma barra de ferro solta, atingiu Durval. O homem caiu. Cirilo, furioso, apanhou uma das lamparinas que ainda acesas na queda. Mas antes se pudesse usá-la como arma, Juvenal, com a coragem que a situação exigia, jogou uma pilha de madeira velha na frente do homem, impedindo seu avanço. Naquele instante, Rosalinda, que havia se encolhido com Marilisa, avistou a carta que Cirilo tanto cobiçava. Ela estava caída perto da porta, semi-queimada pela lamparina que tombara. Pegou-a rapidamente, vendo que seu conteúdo ainda era parcialmente legível, mas o fogo começava a consumir as bordas. Benedito! A carta! Ela gritou, estendendo o papel. Cirilo, vendo a prova de sua suposta herança em risco, abandonou a perseguição e correu para tentar recuperar a carta. Mas o fogo já lambia a maior parte da tinta. Ele berrou de frustração ao ver suas reivindicações e anos de busca se desintegrando em cinzas. Aproveitando o desespero do homem, Benedito agarrou Rosalinda e as crianças. Corram! Pela ribanceira! Eles correram para fora do rancho do Sossego, em direção ao Ribeirão dos Ventos, um rio seco com pouca água que atravessava a estrada, cercado por cânions íngremes e mata densa. Cirilo, ainda furioso, tentou persegui-los, mas o rancho, agora iluminado pelas chamas da lamparina caída, começava a ceder. O teto de madeira velha crepitou e desabou sobre o que estava do interior, prendendo Cirilo e Durval em seu próprio covil. O som de pedras e madeira desabando foi a única resposta à sua fúria. A família Furtado continuou correndo, sem olhar para trás, até que cansaço forçou a parar, ofegantes, à beira do ribeirão. O fogo iluminava o céu noturno, um farol de perigo, ironicamente, de salvação. As cartas,
A herança, o erro que os levará à beira do abismo, tudo isso havia virado cinzas. Benedito abraçou sua família. Rosalinda chorava de alívio, seu terço de madeira agora molhado de lágrimas. Juvenal estava ofegante, mas com uma nova e silenciosa força em seus olhos. Marilisa, assustada, agarrava-se à mãe. Eles estavam exaustos, sem a Kombi, mas juntos. A linha entre a salvação e um destino incerto se mostrava tênue, mas eles haviam cruzado para o lado da esperança. Não havia mais cartas, nem perseguidores. Apenas a estrada, um novo dia a surgir, e a promessa de nova aurora, que agora representava não a riqueza, mas a segurança de um recomeço simples, livre dos fantasmas do passado e dos erros de cálculo. O preço da esperança havia sido alto, mas a fé na união familiar se provara a única e verdadeira luz em meio à escuridão da jornada. Eles seguiriam a pé, mais leves em posses, mas mais ricos em resiliência e amor, sob o sol nascente. O sol era implacável, e embora as primeiras chamas da aurora já tivessem dado lugar a um céu de um azul ofuscante, a família Furtado sentia o peso do mundo sobre si. O rancho, agora um monte de escombros fumegantes ao longe, era uma memória aterradora que eles tentavam deixar para trás a cada passo vacilante. À beira do Ribeirão dos Ventos, o leito seco do rio parecia um ferimento aberto na paisagem, pontilhado por algumas poças nomeadas que mal prometiam alívio à sede torturante. O cheiro de fumaça e a imagem das chamas ainda queimavam em suas mentes, um lembrete vívido do perigo que haviam escapado por um triz, uma prova irrefutável da sorte que, por vezes, parecia abandonar os mais necessitados. Benedito, o corpo dolorido pelos golpes e a adrenalina dissipando-se, sentia o peso do mundo em seus ombros calejados. Não era apenas o peso físico de Marilisa, que ele carregava ora nos braços, ora nos ombros, mas o fardo de um erro que quase custará a vida de sua família. Ele olhava para as mãos de Rosalinda, ainda apertando o terço de madeira, mas agora sem a carta semi-queimada. O papel, a fonte de tanta discórdia e perigo, havia se desintegrado no fogo, levando consigo as promessas de uma herança e as ameaças de Cirilo. Um fim abrupto para um objeto tão poderoso que havia sido catalisador de todo o drama, o pivô de sua fuga desesperada e de sua confrontação com a face mais sombria da humanidade. Rosalinda, com os olhos inchados de choro e exaustão, observava Juvenal, que tentava disfarçar o tremor em suas pernas, mas a coragem que havia demonstrado no rancho ainda brilhava em seu olhar. Ele já não era o menino assustado do início da viagem. A provação havia forçado a amadurecer. Seus ombros, antes ainda em formação, agora carregavam uma nova espécie de responsabilidade e força. Marilisa, embora exausta e faminta, mostrava uma resiliência surpreendente. Seus olhos grandes e curiosos absorviam tudo, transformando o pesadelo em uma estranha aventura aos olhos infantis, uma proteção inocente contra a dura realidade. Sua pureza era um bálsamo, um lembrete constante do que eles estavam lutando para proteger. A jornada a pé pela estrada da promessa era infinitamente mais cruel do que dentro da Kombi. Cada grão de areia levantado pelo vento parecia raspar suas peles e gargantas, e o sol, que antes era apenas um companheiro da viagem, transformou-se em um inimigo implacável. O cantil de água de metal estava vazio há horas, seu metal aquecido pelo inferno solar, uma peça irônica de decoração inútil. A boca de Benedito estava ressequida, os lábios de Rosalinda rachados e doloridos. Juvenal tentava se manter forte, mas sua palidez e o suor frio denunciavam o quanto estava debilitado, cada passo um esforço monumental que drenava as últimas reservas de sua juventude. Marilisa, agora quieta, apenas pedia água com os olhos, e a impossibilidade de saciar sua sede era um punhal no coração de seus pais, uma tortura silenciosa que doía mais do que qualquer ferimento físico. A paisagem, antes apenas monótona, agora se tornará um labirinto de miragens e desespero. O mapa rasgado, jogado fora por Benedito depois que a Kombi parou, não teria servido de nada ali. Eles estavam em um trecho que parecia não ter fim, onde a vegetação espinhosa se estendia até onde a vista alcançava, e o horizonte cintilava com o calor. As cactáceas retorcidas pareciam dedos esqueléticos apontando para um destino incerto, e o silêncio era tão profundo que podiam ouvir o próprio sangue pulsar nas têmporas. A cada quilômetro, a esperança diminuía, substituída por um cansaço avassalador que ameaçava arrastá-los para o chão empoeirado. Benedito sentia a culpa corroer. Eu não devia ter guardado aquela carta, ele murmurou,
mais para si do que para Rosalinda, sua voz rouca de desidratação e remorso. Meu pai, ele nunca falou de herança, de terras em Nova Aurora. Era só um papel velho. Um erro, Rosalinda. Meu erro nos trouxe até aqui. Quase acabamos com tudo por causa de uma bobagem. Rosalinda, mesmo com a voz fraca e o corpo tremendo, segurou sua mão com força, seus olhos fixos no caminho adiante. Não foi um erro, Benedito. Ou, se foi, foi o erro que se tornou um caminho que precisávamos trilhar. Deus sabe o que faz, mesmo que a gente não entenda na hora. E nos colocou juntos para enfrentar. Aqueles homens, Cirilo Durval, eram a verdadeira provação, não a carta. Ela foi apenas o instrumento que nos fez ver a maldade do mundo e a força que temos um no outro. A fé de Rosalinda era a âncora que impedia a família de ser arrastada pela correnteza do desespero. Ela compreendia que, às vezes, o maior erro está em subestimar a própria capacidade de superar, e que a dificuldade era apenas um teste. Mas Benedito sentia que era mais do que isso. Seu pai, um homem simples e bom, havia guardado aquela carta com carinho, não por seu valor monetário, mas talvez por ser um pedaço de história, uma promessa distante que ele nunca pensou em buscar. Benedito, em sua ânsia por uma vida melhor, vira a carta como um bilhete de loteria que poderia trazer facilidades. Ele havia negligenciado o aviso implícito de seu pai sobre a complexidade daquele mundo e seu próprio desejo por um atalho, por um ganho rápido, o cegara para o perigo. O que ele pensou ser um detalhe insignificante, um papel sem valor prático, quase destruiu sua família. O real erro não fora guardar a carta, mas a ingenuidade em não compreender a ganância que ela podia despertar, a crença de que um pedaço de papel pudesse resolver todos os seus problemas sem esforço. Ele havia caído na armadilha da ilusão, e o preço quase fora irrevogável. Eles caminharam por horas a fio, os pés em carne viva, o corpo pesando toneladas. A fome e a sede se tornaram martírios constantes. Cada fibra de seus músculos gritava por descanso e nutrição. Marilisa desmaiou nos braços de Benedito. O calor do seu pequeno corpo era um presságio terrível. O pânico gelou o sangue dos pais. Rosalinda ajoelhou-se, beijando a testa febril da filha. Suas preces agora urgentes e sussurradas, uma súplica desesperada aos céus. Juvenal, vendo o desespero de sua mãe e a impotência de seu pai, sentiu uma força desconhecida, uma necessidade primal de agir. Eu vou procurar água, Juvenal declarou, a voz mais forte do que ele sentia, um homem em formação emergindo em meio à adversidade. Não, filho, Benedito disse, a hesitação evidente em seu tom, é muito perigoso. Pode haver animais, ou eles. O fantasma de Cirilo e Durval ainda pairava, uma sombra persistente. Não há eles mais, pai. Não na direção que tomamos, Juvenal respondeu, um olhar determinado nos olhos que transmitia uma maturidade recém-adquirida. Eu vi uma moita de cactos mais adiante. Talvez haja alguma fruta, algum líquido. Não podemos ficar parados. Benedito hesitou. A exaustão o impedia de tomar decisões claras, sua mente nublada pela preocupação. Mas o olhar de Juvenal era inabalável, a urgência em sua voz convincente. Com o aceno, Benedito consentiu, uma permissão relutante. Juvenal pegou o cantil de água de metal, vazio e inútil para o propósito original, mas que ele usaria para coletar qualquer gota que encontrasse, um símbolo vazio agora preenchido por uma nova esperança. Ele se afastou, desaparecendo rapidamente na vegetação rasteira. A espera foi torturante, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Rosalinda continuava suas preces, o terço apertado com a força de sua fé inquebrantável. Marilisa respirava com dificuldade, cada arfar um golpe no coração de Benedito. Ele sentia o desespero se apossar dele, uma sensação de impotência que superava a dor física, uma amargura que amargava sua alma. Foi então que um som suave, quase um murmúrio, chegou aos seus ouvidos, que agora estavam mais atentos do que nunca. Um som de água corrente. Benedito levantou a cabeça, descrente, seus olhos varrendo o horizonte seco. Rosalinda abriu os olhos, o rosto marcado pela esperança e pelo medo de uma miragem cruel, uma alucinação provocada pela exaustão. O som cresceu, revelando-se mais próximo do que o cacto que Juvenal tinha ido procurar, uma melodia bendita que prometia a vida. Momentos depois, Juvenal reapareceu, ofegante, mas com um sorriso aliviado. Ele não estava segurando o cantil.
mas uma planta de cacto que havia cortado, de onde escorriam gotas de um líquido leitoso. Encontrei um córrego. Não é muito, mas tem água. Ele exclamou, sua voz embargada pela emoção e pelo esforço. É só um filete, mas é água de verdade. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosalinda, as primeiras de alívio genuíno em muitos dias. Benedito correu, pegando a filha nos braços, e, guiado por Juvenal, eles encontraram um pequeno fio de água, um oásis improvável em meio à aridez do Ribeirão dos Ventos. Não era um rio caudaloso, nem uma fonte abundante, mas era o suficiente para matar a sede mais urgente, para umedecer os lábios de Marilisa e trazer cor de volta ao seu rosto, um sinal de que a vida ainda pulsava. Aquele pequeno milagre reenergizou-os, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A esperança, que parecia ter se queimado junto com o rancho, renasceu com uma força renovada e mais madura. A fé de Rosalinda encontrava seu eco na resiliência de Benedito e na coragem de Juvenal. Eles haviam sobrevivido ao que parecia ser o fim, e isso lhes dava uma nova perspectiva. Eles passaram a noite ali, sob as estrelas, com o cantil de água de metal agora cheio, embora sua capacidade fosse limitada. A água tinha um gosto de terra e vida, e cada gole era um lembrete de que, mesmo no ponto mais baixo, a providência podia surgir. Ao amanhecer, com um novo senso de propósito e uma gratidão profunda, eles continuaram. Nova Aurora já não era mais a cidade da riqueza prometida por uma carta, nem o destino glamuroso que a imaginação dos anos 50 pintava, mas o refúgio da segurança, o lugar onde poderiam recomeçar do zero, sem o peso de expectativas reais ou a sombra de velhos erros. A caminhada continuou, lenta e penosa, mas agora com uma chama de esperança mais madura, mais consciente. Eles aprenderam a ler os sinais da natureza, a encontrar pequenos recursos, a confiar um no outro de uma forma que nunca haviam feito antes. Os dias se fundiram em uma sucessão de sol escaldante e noites frias, de silêncio interrompido apenas pelos próprios passos e pelos sons da vida selvagem. A família Furtado, despojada de quase tudo, encontrou sua verdadeira riqueza na união e na capacidade de adaptação. Foi no 5º dia após o rancho, quando seus corpos já não sentiam mais dor, apenas uma estranha leveza, um tipo de estoicismo forjado pela adversidade, que eles avistaram, ao longe, as primeiras construções. Não era a silhueta grandiosa de uma metrópole que a propaganda da época pintava, nem o oásis de prosperidade que o mapa rasgado prometia, mas um aglomerado humilde de casas, algumas de alvenaria, outras de taipa, que se estendia preguiçosamente em um vale. Nova Aurora. Não havia placas reluzentes, nem gente nas ruas para recebê-los com pompa. Era uma cidade pequena, como tantas outras no interior do Brasil de 1959, mas para a família Furtado, parecia o paraíso. O ar não cheirava a poeira sufocante das estradas, mas a mato fresco e fumaça de lenha, um aroma de lar. O som mais alto não era o vento uivando na solidão, mas o latido distante de um cachorro e o chilrear de pássaros, a melodia da vida cotidiana. Eles se aproximaram da entrada da cidade, cambaleantes, mas firmes. Um carro de boi passava, o carreiro saudando-os com um aceno singelo, mas acolhedor. Ninguém lhes perguntou de onde vinham ou o que tinham. Apenas a curiosidade gentil de quem via viajante chegando, uma hospitalidade simples e sem julgamentos. Benedito olhou para Rosalinda, um sorriso cansado, mas puro, se abrindo em seu rosto marcado. Chegamos, Rosalinda. Sua voz era um sussurro, mas carregado de todo o alívio do mundo. Rosalinda, com lágrimas nos olhos que agora eram de gratidão, apertou a mão de Benedito e de Juvenal, que carregava Marilisa adormecida em seus ombros, a pequena protegida em segurança. Chegamos, e estamos inteiros, juntos. A palavra juntos ecoava como um mantra, a verdadeira vitória. Aquele era o verdadeiro tesouro, não as terras disputadas ou a herança ilusória que a carta prometia. A família, unida, mais forte, mais sábia. O erro que Benedito pensou ter cometido, ao guardar a carta, havia se transformado na fornalha que os moldara, uma lição brutal, mas necessária. Ele percebeu que a verdadeira riqueza não estava em um pedaço de papel, mas na jornada, na superação, na união inquebrável de sua família. Havia encontrado redenção não na ausência de erros, mas na capacidade de aprender e se reerguer a partir deles. Eles não tinham mais a Kombi aventureira, nem a herança, nem as posses que julgavam essenciais no início.
mas tinham um ao outro, e isso era mais do que suficiente. Eles se misturaram à vida simples de Nova Aurora, encontrando trabalho na lavoura e na pequena tecelagem local, construindo um lar modesto, mas seguro, longe dos perigos da estrada e das sombras do passado. O silêncio da noite, agora, era apenas o som da paz. O passado, com seus perigos e suas ilusões, ficava para trás, uma lição gravada a fogo em suas almas. O futuro, em Nova Aurora, não prometia facilidades, mas oferecia a paz, a dignidade e a segurança de um recomeço que eles haviam buscado e conquistado a cada passo difícil da estrada da promessa. O preço da esperança havia sido a própria jornada, e o valor do que encontraram não podia ser medido em terras ou dinheiro, mas na solidez de uma família que aprendeu que o maior erro é duvidar da própria força e do amor que os unia. A aventureira, a Kombi que os levará à beira do abismo, ficaria na memória como um símbolo da ousadia e da fragilidade humana, enquanto a família Furtado, resiliente e unida, floresceria em seu novo lar, sob uma nova aurora verdadeiramente sua. Os primeiros dias em Nova Aurora foram um bálsamo lento e curativo para a família. Não havia a opulência que a imaginação pintava quando se sonhava com um futuro melhor, mas havia algo muito mais valioso: a ausência de ameaça. O chão sob seus pés era firme. O teto sobre suas cabeças, embora modesto, não gotejava sob a chuva. E o sono, agora, era profundo e reparador, sem o sobressalto do perigo iminente ou a angústia da fome e da sede. Benedito, embora ainda com a pele marcada pelo sol e o corpo ressentido pela exaustão da jornada, sentia uma leveza no peito que há muito não experimentava. Não era a leveza da despreocupação, mas a de quem depôs um fardo pesado. Ele observava Rosalinda, que se movimentava pela pequena casa de taipa que lhes foi oferecida por um morador generoso, arrumando os poucos pertences que restaram e limpando o pó de uma vida que começava. Seus cabelos castanhos, antes presos em um coque tenso, agora pareciam mais soltos, e os olhos expressivos brilhavam com uma esperança mais tranquila, não aquela frenética do início da viagem, mas uma certeza silenciosa de que haviam chegado ao seu porto seguro. Juvenal, que nos últimos dias da estrada da promessa havia se transformado em um jovem vigilante e corajoso, reencontrava a inocência perdida na brincadeira com Marilisa. Ele a carregava nos ombros, não mais para protegê-la de um perigo, mas para que alcançasse os galhos mais altos de uma mangueira no quintal, o riso dela ecoando pelo ar puro da manhã. Seus ombros largos, antes uma promessa, agora carregavam o peso da força e da responsabilidade, mas também a leveza da infância que ele ainda se permitia desfrutar. Ele já não era mais um menino inquieto. A dura realidade havia lapidado seu caráter, mas não tirado sua essência. Marilisa, cujos cabelos claros e cacheados emolduravam um rosto que, por alguns dias, fora de febre e exaustão, agora irradiava a alegria pura da criança que reencontra segurança. Seus olhos grandes e curiosos exploravam cada canto da nova casa, cada flor do jardim, cada rostinho dos novos amiguinhos que vinham ao portão. Ela não compreendia completamente o pesadelo que haviam vivido, mas sentia a paz que havia chegado. Sua inocência era um lembrete constante da beleza da vida, um farol de luz que impedia que as sombras do passado tomassem conta de seus pais. A cidade de Nova Aurora era, de fato, pequena e humilde, mas era um refúgio de prosperidade na medida certa. Não havia riqueza em abundância, mas havia trabalho, dignidade, acima de tudo, comunidade. Benedito, com suas mãos calejadas e sua postura de quem carregava o peso da vida, encontrou emprego na pequena lavoura local, plantando milho e feijão, os pés novamente fincados na terra que tanto conhecia, mas agora sem a urgência desesperadora de ter que produzir para sobreviver a qualquer custo. Rosalinda, com sua resiliência e a delicadeza de suas mãos, ajudava em uma pequena tecelagem, transformando fios em panos, tecendo não apenas tecido, mas também uma nova vida para sua família. Os dias se tornaram rotina, uma rotina abençoada. O som do vento uivando não era mais prenúncio de solidão ou perigo, mas apenas murmúrio da natureza. As noites, estreladas e silenciosas, eram preenchidas apenas pelos grilos e pelo sono profundo. A fome e a sede se tornaram memórias distantes, substituídas pela fartura simples da mesa farta. A família Furtado se reabria para a vida, como flores que brotam após uma longa estiagem. Benedito ainda carregava consigo, por vezes, o espectro do que ele insistia em chamar de seu eu. A carta. Ele se pegava pensando no pedaço de papel,
agora cinzas, que prometeram uma fortuna em terras e que, em vez disso, lhes trouxeram o inferno. Ele remoía as palavras que dissera a Rosalinda na estrada, a confissão de sua culpa. Mas, em Nova Aurora, a perspectiva mudava. A cada manhã, ao ver seus filhos brincando no quintal, saudáveis e seguros, e Rosalinda sorrindo enquanto tecia, ele percebia que o erro não fora o fim, mas o catalisador. Eu ainda penso naquilo, Rosalinda, ele disse uma noite, enquanto jantavam à luz de um lampião. Naquela carta, no que eu pensei que ela nos daria, e no que quase nos tirou. Rosalinda, com a serenidade que só a fé e a experiência podem trazer, pousou a mão sobre a dele. O terço de madeira, que antes ela apertava em momentos de terror, agora estava guardado no pequeno oratório que montara na sala, um símbolo de gratidão, não de súplica desesperada. E o que ela nos deu, Benedito? O que ela nos tirou? Benedito ponderou, olhando para as chamas bruxuleantes do lampião, suas linhas no rosto mais marcadas, mas agora com uma expressão de paz. Ela me deu a ilusão de um atalho, Rosalinda, a promessa de uma vida fácil, e me tirou a capacidade de ver o que realmente importava. Tirou-nos a Kombi, nossas poucas posses, a segurança, mas não tirou a gente. Não tirou o que é de verdade. E o que é de verdade, Benedito? Ela perguntou suavemente, os olhos cheios de compreensão. A gente, você, Juvenal, Marilisa, a força que temos juntos, a fé, a certeza de que podemos superar qualquer coisa, desde que estejamos unidos. Ele respondeu, a voz embargada pela emoção. Meu pai, um homem sábio, talvez soubesse que certas coisas não vêm de graça, nem em pedaço de papel. Talvez ele tenha guardado a carta como um lembrete de que a verdadeira riqueza não está nas promessas distantes, mas no trabalho e na família. E eu, na minha pressa, na minha ingenuidade, quase perdi tudo para aprender isso. Esse foi o meu erro. Rosalinda, a ganância velada, a cegueira para o que já tínhamos. Ela assentiu, seu sorriso transbordando carinho. Deus nos guiou através do eu, meu caro, para que pudéssemos ver a verdade. Aqueles homens, Cirilo e Durval, não eram demônios, Benedito, eram o espelho da nossa provação. Eles nos mostraram o perigo que o desejo de posse pode trazer e a força que o amor pode gerar. Eles foram a ferramenta para que a gente se tornasse o que somos hoje. Juvenal, que até então estava em silêncio, ouvindo a conversa de seus pais com uma seriedade incomum para sua idade, interveio. A gente aprendeu. Pai, não foi um erro, foi um caminho. Seus olhos, que antes tinham um misto de inocência e assombro, agora mostravam uma profunda compreensão. Ele havia visto a maldade, sim, mas também a resiliência humana. Ele havia crescido mais em semanas de estrada do que em anos de vida pacata. Marilisa, alheia à profundidade da conversa, apenas pediu mais um pouco de feijão. Seu pedido, tão mundano e tão simples, era a mais bela melodia de um recomeço. Benedito olhou para cada um deles, para o rosto tranquilo de Rosalinda, para a determinação serena de Juvenal, para a pureza de Marilisa. A culpa, que por tanto tempo corroera, finalmente se desfez como areia levada pelo vento. Ele compreendeu que o erro não havia sido um fim, mas um meio. Um meio para encontrar uma nova aurora que não estava escrita em nenhum mapa rasgado ou prometida em nenhuma carta, mas construída com os tijolos da resiliência, do amor e da união. Eles não tinham a Kombi aventureira, mas caminhavam com a aventura gravada em suas almas. Não tinham herança de terras distantes, mas tinham a terra sob seus pés, que os alimentava e lhes oferecia um lar. Não tinham as posses que julgavam essenciais, mas tinham a riqueza mais valiosa, a família intacta, mais forte, mais sábia e mais unida do que nunca. Em Nova Aurora, eles encontraram não um novo lar, mas um novo ser. As dificuldades da estrada da promessa haviam sido um teste de fogo, e eles haviam emergido transformados. O medo fora substituído pela coragem, a ilusão pela realidade, a fragilidade pela força. A lição era clara. A verdadeira jornada não é o destino, mas o caminho percorrido, e o maior erro reside em não aprender com as provações, em não reconhecer a beleza e a força que se escondem por trás das adversidades. A família Furtado prosperou, não em fortuna, mas em felicidade e paz. Benedito,
Trabalhando na lavoura, sentia o cheiro da terra e via o crescimento das sementes como um reflexo de sua própria vida. Rosalinda, na tecelagem, via nos fios entrelaçados a imagem de sua família unida e forte. Juvenal se tornou um jovem forte e respeitado, com um olhar que compreendia a vida em suas nuances mais profundas, e Marilisa cresceu, carregando a alegria contagiante de quem viveu a inocência e a segurança, sem nunca ter que enfrentar os terrores que marcaram seus pais. A cada anoitecer, enquanto as estrelas apareciam no céu limpo de nova aurora, Benedito, Rosalinda, Juvenal e Marilisa se reuniam, muitas vezes em silêncio, apenas desfrutando a presença um do outro. O passado, com suas dores e ensinamentos, era um capítulo fechado, mas não esquecido. Era a fundação sólida sobre a qual construíram sua nova vida. A promessa de nova aurora não estava em uma herança material, mas na herança de uma família que, confrontada com o abismo, escolheu a união, a fé e a perseverança. E assim, sob o brilho de uma nova aurora, eles encontraram não apenas a paz, mas a plena compreensão de que o maior erro é, na verdade, a maior oportunidade de se reencontrar e florescer juntos. A jornada havia chegado ao seu verdadeiro e pacífico fim. Curtiu? Manda o like e se joga na inscrição.